Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e a sua família. Bem-vindo a mais um encontro para a recapitulação da Escola Sabatina. Nosso tema de hoje, a lição 2, Inquietos e Rebeldes. Fique conosco e vamos juntos recapitular mais essa importante lição. Olá, que a graça e a paz de Cristo lhe alcance aí onde você está. Você é muito bem-vindo para a segunda recapitulação da lição da Escola Sabatina desse trimestre. A lição que tem como tema Descanso em Cristo. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós estamos aqui hoje falando a partir do Seminário Adventista de Teologia, sediado na Faculdade Adventista da Amazônia. E temos o privilégio de ter colegas aqui conosco, para participar conosco desse momento, colegas do mesmo seminário. Pastor Clodoaldo Tavares, por favor, pastor, se apresente aí, o que você faz no seminário, conta rapidinho aí para a gente um pouquinho das tuas funções no nosso seminário. Tá bom, eu sou professor lá de teologia na área do Novo Testamento e grego e desenvolvo ali as atividades de um ministerial, ali do SALT e da FAAMA. Já estamos ali há mais ou menos 8 anos lecionando. Obrigado, pastor. Pastor Esinaldo, se apresente também para que as pessoas que nos assistem possam conhecê-lo melhor, pastor. Ok. Eu sou professor de teologia na área de Antigo Testamento e sou coordenador dos grupos de pesquisa também, da área de pesquisa ali da Faculdade Adventista da Amazônia e estou trabalhando ali já há 5 anos como professor de teologia. Muito bem, vocês são muito bem-vindos mais uma vez. Obrigado. É sempre uma bênção ter vocês aqui para esse momento de recapitulação da lição. Antes de nós começarmos, eu convido a você a se inclinar a sua fronte aí e vou pedir ao pastor Esinaldo que, por bondade, faça uma oração para nós iniciarmos, pastor. Oremos então. Querido e bom Deus, nós queremos lhe agradecer pela oportunidade que temos de estudar a sua palavra, tendo como o guia de estudo aqui a lição da Escola Sabatina, um tema extremamente importante para o tempo que estamos vivendo hoje, que realmente, Deus, diante das nossas inquietações, nós encontremos as respostas e o descanso na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Conduza-nos nesse momento, operando sobre nós o poder e a direção e a sabedoria do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, a lição dessa semana tem como título Inquietos e Rebeldes. E eu convido vocês a lermos juntos o verso-chave, o verso âncora da lição da semana, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, ali na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. O texto diz: essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos, para quem os fim dos tempos têm chegado. Pastores, nós vimos aqui na introdução da lição um exemplo curioso do mundo, do reino animal. Um exemplo de que, um relato aqui de que quando, momentos ali antes de um maremoto, de um terremoto, né, a pressão que causa esse fenômeno pode ser sentida pelos animais. E os animais ficam inquietos. E o autor da lição usou esse exemplo para abrir a lição, chamando a nossa atenção para o fato de que para todo efeito existe uma causa prévia. Um sintoma dessa natureza, ele não vem desacompanhado, ele está relacionado a uma causa. A lição dessa semana nos trouxe aí uma série de implicações que estão relacionadas à inquietação. E eu queria, pastor Clodoaldo, começar lhe pedindo uma contribuição para a lição aí de domingo, que fala sobre a ingratidão. Inquietude, pastor Clodoaldo, e ingratidão, que relação elas têm uma com a outra no contexto da lição que nós estudamos? Talvez as pessoas pensem que pelo fato de sermos cristãos, nós não vamos em alguns dados momentos ficar inquietos. A inquietude é comum
em todo ser humano. Uhum. Agora, o que gera essa inquietude é que pode demonstrar uma face da nossa fé ou das nossas convicções não esperadas, né? Mas antes de dar uma explicação mais precisa sobre isso, eu quero destacar algo que o senhor falou de 1 Coríntios 10, 11, do verso para memorizar. Uhum. Quando diz assim, para quem o fim dos tempos tem chegado. Talvez a pessoa que estudou a lição essa semana, que leu esse verso para memorizar, como é que Paulo diz o fim do tempo tem chegado? E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês que Paulo tem um sentimento que eu gostaria de ter na mesma intensidade que ele possuía. Nós precisamos ter esse sentimento de vermos a realidade do final dos tempos e da volta de Jesus Cristo hoje, não amanhã. E quando Paulo usa o exemplo de ingratidões de Israel, apresentando pessoas que ficaram inquietas diante de dificuldades que realmente eram dificuldades reais e foram ingratas, aqui nós temos que realmente parar e tirar algumas lições. Porque se você abrir sua Bíblia no capítulo 14 de Êxodo e até o capítulo 17, é só o povo murmurando. O povo murmurando na terra e Deus realizando milagres de lá do céu. Então, desde a saída, né? A saída ali diante do Mar Vermelho, o exército egípcio poderoso vindo para destruir ele, se qualquer um de nós estivéssemos ali, ficaríamos inquietos. Agora, o que vai gerar essa inquietude é o que nós precisamos ver. No caso do povo, murmúrio, que nós poderíamos chamar de ingratidão. Depois Deus abriu o Mar Vermelho, passou direitinho, chega ali no deserto de Sim, encontra ali as águas de Mara. Águas que Deus purifica. Deus purifica, eles murmuram. Eu estou acompanhando vocês, vai lá e purifica, tome água. Daqui a pouco murmura novamente. Lá em Refidim eles vão murmurar novamente por causa de comida. Deus manda maná. Então veja, a inquietude, segundo o próprio evangelista lá no livro de Mateus, ele diz, olha, quando vides essas coisas acontecer, falando sobre os sinais da volta de Jesus, exultai e levantai as vossas cabeças. Vocês estarão inquietos, mas levante as vossas cabeças, porque o vosso galardão está próximo. Se aproxima, está bem próximo. Então a gente vê historicamente uma trajetória de ingratidão e de murmuração evidente, mesmo Deus agindo miraculosamente, diariamente na vida do povo de Israel. É interessante, pastor, isso que você mencionou, porque se a gente notar aqui em Números 11, quem nos dará carne para comer, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Isso era uma mentira, pastor. Eles não comeram de graça. Trabalharam e foram duramente castigados. Eles comiam de graça? Não comiam de graça, não. Outro detalhe aqui do texto é que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, da cebola, mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Isso também não era verdade. Então, você percebe assim, há mentira e generalismo. A ingratidão, ela é cruel, né? A ingratidão é cruel, ela faz o indivíduo se tornar, mentir, faltar com a verdade e generalizar. Não tem mais nada além do maná. Pastor, se me permite aqui, é interessante que o pastor Clodoaldo ele está enfatizando, né? O que gerou essa inquietação? E ali é o problema de ingratidão e tal, mas a gente percebe que o problema do povo é que o povo ele se esquecia facilmente dos feitos de Deus. É interessante esse texto que o senhor leu também. Quando eu falo se esquecia facilmente, significa que eles não se lembravam de nada? Não, eles se lembravam de alguma coisa. O que eles se lembravam? Eles se lembravam daquilo que o Egito dava e não daquilo que Deus dava. É que está a diferença. Então, por que as pessoas elas são ingratas? Elas são ingratas porque elas se esquecem dos benefícios que Deus concedeu a elas ao longo do tempo, da vida. Então, se a gente olhar para trás, é que eu quero usar um texto muito conhecido em nosso meio, né? Nada temos a temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira como Deus nos guiou no passado. Escreveu Ellen White. Então, assim, uma pessoa ingrata é a pessoa que ela esquece
os benefícios do Senhor ao longo da sua vida, que era justamente o que estava acontecendo com aquele povo. Agora, pastor Zinaldo, a inquietude, segundo o que nós estudamos na lição, ela não traz só a ingratidão, ela traz também a insubmissão, é isso? Sim. Aí na parte de segunda-feira, o episódio entre Miriam, Arão e Moisés, poderia falar um pouco para nós sobre essa questão da insubmissão? Sim, o contexto aqui é interessante. Antes do capítulo 12, Deus havia chamado Moisés para a porta da tenda da congregação, e ali Deus ele pegou porção do Espírito que estava sobre Moisés e distribuiu entre os 70 anciãos. E Miriam, Arão não são mencionados no texto, embora eles estejam também ajudando Moisés na administração de Israel, mas eles não são mencionados nesse quesito. Tudo indica que Miriam e Arão se sentiram tanto enciumados, vamos usar essa expressão, tiveram tanto de inveja da liderança de Moisés. E Miriam, é interessante que o relato começa com o nome de Miriam, dando a entender, uma sugestão que nós temos, que Miriam que iniciou aqui a conversa. Eles usam um problema familiar, eles criam um problema familiar com a esposa de Moisés apenas como um gatilho para expor um problema um pouco maior. Que na verdade eles estavam com inveja da liderança de Moisés, do dom de profecia sobre Moisés. Eu quero ler o texto, há um detalhe interessante no texto, você que está nos acompanhando aí na sua casa, não sei onde você estiver, possa abrir a Bíblia também nos acompanhar, Números capítulo 12, é interessante o verso 2, eles falando assim, e disseram, porventura, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? É interessante a maneira como o verso termina, o Senhor ouviu. Eu acho que Moisés, ao escrever isso aqui, ele está chamando a atenção o seguinte, esses questionamentos e essa insubmissão de Miriam e Arão para com Moisés, não era diretamente para com Moisés, porque Moisés era um representante do próprio Deus. Na verdade, essa insubmissão era diretamente contra o próprio Deus. O próprio Deus estava sendo atingido. Era uma insubmissão diretamente ao próprio Deus. E por que essa inquietude está relacionada à insubmissão? Pastor, assim como a inquietude está relacionada o anterior que nós ingratidão. A questão da ingratidão, a inquietude relacionada à insubmissão é a falta de humildade da pessoa. Okay? Uma pessoa que ela tem problema de orgulho, é uma pessoa que quer que o nome dela também seja mencionado, uma pessoa que tem os seus olhos direcionados somente para si, ela vai ser insubmissa, seja para qualquer cargo administrativo que esteja acima dela. Porque a pessoa ela também quer ser mencionada, ela também quer compartilhar daquele cargo com outro, etc. Então a gente percebe aqui um problema de orgulho em Miriam e Arão. Eles queriam também ser lembrados, queriam que o nome deles também fosse mencionado, usando assim um termo nosso, eles queriam sair na foto também. Agora, para a gente fechar esse bloco, pastor, interessante a pessoa que nos assiste, o irmão, a irmã, líder que nos assiste, entender bem a diferença entre ciúme e inveja. Um vai acabar levando ao outro, né? E isso leva à insubmissão. Eu costumo dizer para os nossos alunos que os ciúmes é quando, sem nenhum motivo bíblico, nós não queremos que o outro seja o que ele é, tenha o que ele tem, ou faça o que ele faz. E a inveja é um passo além. Além de não achar que ele deva ser o que ele é, eu tenho que ser o que ele é. Além de não achar que ele deva ter o que tem, eu tenho que ter o que ele tem. E além de não achar que ele deve fazer o que ele está fazendo, eu acho que eu deveria fazer o que ele está fazendo. E tudo isso sem motivo bíblico. Então, é de fato um sintoma que vai se avolumando no coração das pessoas que estão inquietas, né? Quanta coisa a inquietude vai trazer na vida das pessoas, né? E sabendo aí que o remédio para isso é Jesus Cristo. Nós vamos por um rápido intervalo e em 1 minuto estaremos de volta. Você fica aí e nos acompanhe. Já já nós voltamos. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida.
Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos? Fama, um lugar onde os sonhos são reais. Estamos de volta com o segundo bloco da nossa lição 2, Inquietos e Rebeldes. No primeiro bloco, nós vimos como a inquietação está relacionada à ingratidão e como está relacionada também à insubmissão. Agora, vamos dar continuidade na lição e, pastor Clodoaldo, eu gostaria de ouvir suas ponderações sobre o episódio de Números 13, o episódio ali dos espias, a diferença da conduta de Caleb e Josué para os demais e a relação disso entre a inquietação e a rebelião que houve naquele momento. Até aqui nós vimos uma relação da inquietação com ingratidão e com insubmissão, né? Mas aqui eu gostaria de apresentar um pouco a relação da inquietude ou inquietação com incredulidade e com inflexão. A história, o relato histórico é conhecido. 12 espias foram escolhidos representando cada tribo de Israel e tinham que espiar a terra, que nada mais era do que aquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel. O relatório, se for atentar aos fatos, havia realmente grandes desafios, sobretudo grandes bênçãos. Mas a incredulidade daqueles indivíduos fez com que eles se atentassem somente para os problemas e as dificuldades que eles enfrentariam. Ou seja, eles esqueceram totalmente de tudo que Deus havia feito por eles, como Deus tinha acompanhado ao longo do deserto, como Deus havia libertado o povo lá do Egito. E agora, com a incredulidade fora do normal, eles apresentam um relatório que vai, inclusive, despertar no povo uma rebelião. Nesse íntere surge a figura de Caleb, que fala, inclusive, em nome do próprio Josué, eles que tiveram uma visão diferente dos demais espias. E eu quero destacar com você que está conosco
o que está escrito lá no capítulo 14, no verso 9, do livro de Números, né? Diz assim: então somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Então, a revelação de Deus para a raça humana, independente do cunho dessa revelação, uma postura diferente daquilo que é aguardada por Deus é uma atitude de rebelião. É isso que Caleb está querendo apresentar ali para aquele grande conselho, para aquela grande reunião. E ele continua: e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenha medo deles. Então, eles tiveram uma atitude de incredulidade, de não confiar em Deus, e essa atitude levaram a ele a uma inflexão, que é um desvio de caminho, um desvio de rota. E aqui eu quero pontuar uma grande lição. Quando nós somos incrédulos, o deserto se torna melhor que o céu. Assim também como o Egito. Em todos os momentos que Israel murmurou, sempre o sofrimento que eles haviam passado no passado, anteriormente, estava aos seus olhos superior ao que Deus havia prometido para ele. Ele murmurou dizendo que o Egito era melhor. Agora o murmúrio dele é: o deserto é melhor do que isso que Deus está apresentando para nós. Veja que como a incredulidade, a inflexão, consegue inclusive deturpar e tirar o ser humano da própria realidade, que é a realidade divina, a realidade apresentada por Sem Deus. dúvida. E nós precisamos lembrar que, embora esses dois possivelmente fossem crianças quando os pais saíram do Egito, mas eles tiveram ali uma recapitulação lindíssima de todos os feitos de Deus, né? Nos discursos que Moisés fez e que nós temos registrado em Deuteronômio, eles tiveram ali uma recapitulação tremenda de tudo que Deus fez durante aqueles anos todos de deserto, né? E é impressionante como o pastor Clodoaldo disse, eles não quiseram ouvir. Pastor Esinaldo, nós temos aqui também na próximo tema, na parte de quarta-feira, a relação da inquietude com o perdão. Nesse mesmo episódio que o pastor Clodoaldo estava comentando, nós tivemos aqui um detalhe tremendo que retrata a disposição de Moisés de interceder pelos seus compatriotas ali, pelos seus companheiros de travessia. Fala para nós alguma coisa, algo nessa direção, pastor. Que relação tem o perdão como processo de cura da inquietude? A intercessão, o perdão como um processo de cura dessa inquietude, como o pastor falou, cura dessa inflexão, cura dessa incredulidade. Veja só, pastor, estamos em Números capítulo 14, só que na verdade esse contexto de inquietação, esse contexto de murmúrio já vem desde o capítulo 12, então como se fosse uma série de rebeliões, né? Capítulo 12 começa com Miriam e Arão, aí depois no capítulo 13 aí nós temos aí o envio dos espias, que 10 murmuram, aí no capítulo 14 nós temos todo o povo murmurando. Então é interessante que é uma série de inquietações e murmurações, e essa série vem num crescente, porque começa no capítulo 12 somente com 2, Miriam e Arão, vai no capítulo 13 com 10 e vai no capítulo 14 com o povo. Então é interessante que esse problema de inquietação, isso influencia o grupo. Isso fermenta, vai né, pastor? fermentando, né? Você sabe o que a gente encontra aqui? Parece que no texto o único que não está inquieto é Moisés. Então Moisés é o único que não está inquieto. E aí que vem a questão, por que Moisés não está inquieto? Porque ele sabe perdoar. É interessante isso aqui no capítulo 14, é o ápice aqui das rebeliões, quando Deus, aqui nos versículos 11 e 12, Deus ele pronuncia a sentença de juízo contra a nação, e no versículo 12 é muito forte, que Deus ele até mesmo
Ele chega a falar de destruir a nação toda de Israel e fazer de Moisés, a partir de Moisés, um grande povo. Aqui, com pestilência o ferirei, capítulo 14, versículo 12. Você que está nos acompanhando pode ler aí na sua Bíblia. Com pestilência o ferirei, o deserdarei e farei de ti, no caso está falando para Moisés, povo maior e mais forte do que este. Aí do verso 13 ao verso 19, são vários versos aqui, nós encontramos uma das partes mais belas assim do Pentateuco. Uma das orações mais bonitas aqui dessa parte da Bíblia, que é Moisés intercedendo pelo povo. A gente não vai ler tudo, lógico, mas aqui nos versículos, no verso 18, Moisés ele apela à misericórdia de Deus diante do povo, e no verso 19 ele faz o pedido, perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Então, eu acredito que essa oração ela vai englobar toda esta sequência de rebeliões que começa desde o capítulo 12. Então, qual que é a relação entre inquietação e a questão do perdão aqui? A pessoa que sabe perdoar, ela não está inquieta. Nada aflige aquela pessoa, né? Outro detalhe também, para a gente chegar a esse processo do perdão, há um outro elemento que está lá atrás. Quando Miriam e Arão, eles falam tudo aquilo contra Moisés, o próprio Deus convoca todo mundo, quando eu falo todo mundo, são os três, Moisés, Arão e Miriam. Deus convoca os três à porta da tenda da congregação para resolver o problema. Isso é interessante. Esses sentimentos de inveja, esses sentimentos de ciúmes, eles não podem estar debaixo do tapete. Isso precisa ser resolvido. Esses problemas relacionais precisam ser resolvidos para que o perdão ele possa ganhar espaço. Então, são esses dois momentos que nós encontramos. Interessante, na sua fala eu percebo no texto que há um protótipo aqui do juízo escatológico, porque colocam ali de frente, tem uma inquirição, né? Tem uma comprovação do que está acontecendo, e então vem a sentença. Isso. E é interessante, falando de perdão, Moisés aqui intercedendo por eles, como um símbolo, como um tipo de Cristo, ele roga o perdão, porque o perdão era a única solução para 3 problemas que a iniquidade gera. O termo iniquidade aqui, ó, no verso 19 de Números 14, perdoa, pois, a iniquidade. O termo hebraico para iniquidade, as conexões no Antigo Testamento que esse termo carrega, ele relaciona culpa, relaciona castigo e relaciona também culpa, condenação e castigo. Uma culpa que gera uma condenação e uma condenação que gera castigo. Então, esses 3 elementos que a iniquidade produz para a pessoa, que a iniquidade traz como implicação para o indivíduo, a solução é o perdão. E Moisés, como tipo de Cristo, nos mostra que apenas o perdão de Cristo, apenas Cristo pode nos trazer paz. E uma das maneiras de trazer essa paz é por meio do perdão, né? O perdão vai trazer o substituto para a nossa culpa. E substituindo a nossa culpa, ele assume também a nossa condenação. E assumindo a nossa condenação, ele assume também o nosso castigo. E então nós temos todos os motivos do mundo para estarmos em paz, mesmo em meio às angústias, às agruras desse mundo, né? Mas nós temos mais elementos aqui, pastor Clodoaldo, e eu gostaria de lhe ouvir, na parte de quinta-feira, inquietude e presunção. Porque esse episódio rendeu mais um pouco, né, pastor? Parece que não parou naquilo ali. O que a gente tem aí que relaciona a inquietude com a presunção? Esse texto mostra de forma bem clara como o povo de Israel, eles não estavam dispostos a ouvir a voz de Deus. E aqui nós podemos já começar a fazer uma reflexão ou uma introspecção. E eu tenho ouvido a voz de Deus? Quando eu elaboro um projeto, quando eu resolvo, você que é jovem, que está nos assistindo, eu resolvo casar. Eu apresento esse projeto a Deus, ou a pessoa que eu vou em busca para o meu casamento vai ser aquela que satisfaz os meus olhos apenas.
Fato é, na história dos espias, que todos os espias morreram, com exceção de Josué e Caleb. Todos morreram. E o povo, quando viu aquilo, pastor Zinaldo, eles, levantaram sobre ele uma disposição. Não, agora nós vamos. Eles disseram que é difícil, nós não vamos conseguir, e morreram todos, então eu vou. Amanhã cedo, Moisés, nós estamos indo. E Moisés deu um conselho: não vá, que vocês não vão conseguir, vocês vão ser derrotados. E eles obstinadamente deram sequência ao plano pessoal, à rebelião que eles estavam ali inseridos. Veja, em um momento, nós não vamos. E o servo de Deus diz: temos que ir. E ele diz: não vamos. Depois o servo de Deus não vai. Deus não autoriza vocês irem. E eles pegam e vão. Então, será que nós, no século 21, também não agimos da mesma forma? Não respeitamos, inclusive, a própria manifestação profética, a revelação que nós temos, seja da Bíblia, do próprio espírito de profecia, que são literaturas, a revelação divina que deveria pautar ou parametrar as nossas vidas? Fica aqui essa pergunta, para que nós possamos responder. Muito oportuno, pastor. Muito oportuno. Sim. Permita-me aqui. Pois não. Ainda nessa fala do pastor Clodoaldo, é muito interessante a aplicação. Aqui no versículo 44, eles foram, e olha só o que diz a Bíblia, você pode nos acompanhar: contudo, temerariamente tentaram subir ao cimo do monte. Aí vem um detalhe no verso: mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. É interessante esses dois elementos não estarem junto com o povo. A arca da aliança representava a vontade divina, que os 10 mandamentos estavam ali, né, dentro da arca da aliança, a lei de Deus. E Moisés, a manifestação do dom profético. Eu acredito que isso aqui é muito aplicativo ao remanescente do tempo do fim. Sem dúvida. O remanescente do tempo do fim só pode avançar por meio da direção divina, dos 10 mandamentos, da lei de Deus e do Espírito profecia. Não é à toa que são esses dois sinais distintivos ali em Apocalipse 12, 17, e esses mesmos dois sinais são distintivos aqui no texto. A ausência desses dois sinais traz derrota e inquietação para o povo. Muito bom, pastores. Nós temos aí, então, uma relação clara de como a inquietude pode trazer todas essas coisas. Penso que agora nós podemos ir, então, para a parte final da nossa recapitulação. Então, chegamos ao fim da nossa recapitulação e, como é costume nosso, eu queria convidar os colegas para nós fazermos uma síntese da lição dessa semana para benefício daqueles que nos acompanham. Nós vimos aí, né, a relação da inquietude com a ingratidão, com a insubmissão, com a rebelião e também com a presunção. Eu queria, pastor Clodoaldo, as suas palavras finais, a sua síntese, um recado que você gostaria de deixar para aqueles que nos acompanham sobre o tema dessa semana. Há um escritor chamado Edmund Burke que disse que se nós não conhecermos a história, seremos condenados a repeti-la. E quando nós olhamos para a história de Israel, nós precisamos mergulhar nessa história e tirar lições para nós mesmos. A gratidão, alguém já disse, que é a memória do coração. E eu quero destacar exatamente esse sentimento que faltou ao povo de Israel e que muitas vezes falta em nós também. A ingratidão, alguém também disse que deveria ser pecado, o fato de ser ingrato. Deus tem preparado maravilhas para todos nós e tem nos conduzido nesse deserto a Canaã, não a terrestre, e foi preparado para o povo de Israel, mas a Canaã celestial, preparado para o povo escolhido de Deus dos últimos dias. Então, meus irmãos, que nós possamos ter a historicidade de Israel e observar como Deus, de forma maravilhosa, conduziu o seu povo, dando-lhe e outorgando a vitória para eles. Que nós também possamos, em Cristo Jesus, ser gratos e também alcançar a recompensa final das mãos do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém, pastor. Muito obrigado. Pastor Clodoaldo, o pastor Zinaldo, pastor Clodoaldo nos deu a sua palavra,
final. Gostaríamos de ouvir também o pastor, qual a dica para os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem, a síntese da lição e uma dica prática para eles, para a sua vida pessoal, em relação ao tema que nós estudamos essa semana. A gente percebe que a lição, ela mostra que a inquietação, ela pode gerar muitos problemas dentro do povo de Deus. E a lição, ela deu exemplo de 4 problemas, né? Ingratidão, presunção, insubmissão e assim tantos outros. E a gente se lembra na lição aqui que o último elemento que a lição comenta começa a dar uma das soluções do problema, que é o perdão. Que é o exemplo de Moisés, que no relato de Números é o único que não estava inquieto. Isso é interessante isso aqui. Demonstrando ali a questão da comunhão de Moisés com Deus. Então, uma síntese da lição é que a inquietação ela pode trazer seríssimos problemas para a comunidade cristã. Então, que nós possamos avaliar bem o porquê que nós estamos inquietos e tentar resolver esse problema. E é lógico, essa tentativa de resolver o problema não está em nós. Então, como é que se resolve esse problema? A lição ela trouxe um texto bíblico e eu quero compartilhar com você. É um dos textos que eu gosto bastante. 1 Pedro, capítulo 5, se não me engano é o verso 7. Esse texto é uma promessa. E esse texto está marcado aqui na minha Bíblia, se você puder acompanhar também na sua. E a lição da Escola Sabatina, os autores colocaram esse texto ali. E esse texto, ele mostra como que se resolve esse problema de inquietação. A gente percebe que a inquietação gera outros problemas na comunidade dos crentes. E para que possamos evitar esses problemas, então como resolver o problema da inquietação? E o texto diz aqui, 1 São Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele, este ele aqui é uma referência a Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a pessoa inquieta, aquela pessoa que está ansiosa. Então o texto diz, lance sobre Deus toda a vossa ansiedade. Eu gosto muito dessa expressão toda, porque segundo os estudiosos da mente humana, né, o pessoal aí da área da psicologia, a ansiedade, se eu não me engano, ela é dividida em 4 estágios. São 4 estágios da ansiedade, sendo o 4º aí o estágio pior, mas o primeiro estágio é chamado ansiedade generalizada, que é um problema que todo mundo pode ter. Então a gente sempre está preocupado com alguma coisa que vai acontecer adiante, seja qualquer tipo de compromisso. Tem uma ansiedade generalizada. Então a ansiedade ela pode atingir a todos e ela pode ameaçar. O pastor Clodoaldo falou em uma das séries anterior aqui que todos nós podemos estar inquietos em algum momento. Mas a gente tem que saber administrar a inquietação. E de que maneira se administra? Lançando sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, você querido amigo e amiga que está nos assistindo, eu acredito que é importante a gente atentar para esse apelo que a lição faz. Nós lancemos sobre Deus toda a nossa ansiedade, para que nós não estejamos inquietos. E assim a gente possa seguir aquilo que está escrito no Salmo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Amém, pastor. Obrigado. Uma palavra final para você e para todos nós. O texto da senhora White, que está aí em Patriarcas e Profetas, página 294, onde ela fala, nossa ansiedade e temor entristecem ao Espírito Santo de Deus. Nenhum lugar deve ser dado a desconfiança para com Deus, a qual nos leva a fazer dos preparativos para as futuras necessidades a principal preocupação da vida, como se nossa felicidade consistisse nessas coisas terrestres. Não é a vontade de Deus que seu povo se sobrecarregue de cuidados. Então, no mundo de hoje, nós vivemos com o coração sempre sobrecarregado de cuidados e corremos o risco de essa inquietude nossa nos fazer também, ainda que nós não tenhamos a intenção, mas nos leve pelos caminhos da insubmissão, da ingratidão, da hipocrisia, da rebeldia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Que como vocês falaram, nós possamos, com a bênção do Espírito Santo, crescer a cada dia na graça de Deus, lançando sobre Ele os nossos fardos, e Ele vai cuidar de nós. Nós agradecemos a você que esteve conosco, agradecemos os pastores que gentilmente estiveram conosco, pastor Esinaldo, pastor Clodoaldo, muito obrigado. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês, o ministério de vocês e as famílias.
E Amém. eu quero convidar a você que está aí em casa para nós orarmos, para fecharmos então a nossa recapitulação. Pastor Clodoaldo, pode nos dirigir em oração? Sim. Oremos. Querido Deus, poderoso Pai que estás nos céus, nós temos acompanhado ao longo do tempo, através do estudo da Bíblia, como o Senhor, Pai querido, demonstrou a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia sobre o seu povo. Amém. O povo de Israel foi libertado do Egito, foi conduzido pelo deserto e ele foi levado até Canaã, Senhor Deus, assumindo ali o reino de Israel, crescendo e cumprindo um papel histórico interessante, mas hoje nós, como pessoas que fazem parte do seu povo, do Israel espiritual, aqui estamos, pedindo que o Senhor também demonstre a sua graça, o seu amor e a sua misericórdia para cada um de nós. Amém. Que jamais nos esqueçamos, Pai, da forma como o Senhor conduziu o seu povo ao longo da história. E que sua mão poderosa nos conduza para os braços de Cristo Jesus, nosso Senhor, pois temos certeza e convicção que o mesmo está prestes a voltar para buscar os redimidos do Senhor. Amém. Prepara o seu povo, Pai. Nos dá fidelidade. Tira de nós toda e qualquer ingratidão, insubmissão e incredulidade. Que possamos olhar para Ti, o autor e consumador da nossa fé. Amém. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado pela sua companhia. Você é nosso convidado e nossa convidada para a próxima lição, que nós vamos tratar do tema As Raízes da Inquietude. Deus os abençoe e até lá.